Não, mas então, eu sou engenheiro por formação, mas eu trabalho com segurança no desenvolvimento de software. Foi o que eu trabalhei minha vida toda fazendo teste de segurança, teste de invasão, esse tipo de coisa. E, em determinado momento, eu me deparei com o libertarianismo. Isso aí foi lá em 2014, 2015, coisa e tal. Comecei a estudar o assunto e me interessei muito por isso. Achei um tema extremamente interessante, extremamente atual. Na verdade, é o que eu falo para o pessoal, aqui no Brasil é o campo mais fértil que existe para libertarianismo que tem. O governo não funciona, não tem jeito, não tem nenhuma opção, não tem nada que te diga que um dia vai funcionar o governo, não tem esse negócio. Mas enfim, e daí você vai estudando a teoria da coisa, vai estudando qual que é a lógica por trás daquilo ali, e aí pronto, eu entrei nessa área e comecei a estudar para valer isso daí, né? O que te despertou para esse mundo? Eu imagino que tu já tinha alguma coisa política na tua mente. Não, eu sempre fui um cara liberal clássico na economia. Eu sempre tive aquela visão de que o Estado é um mal, mas é um mal necessário. É a velha história lá do Thomas Hobbes, lá do Leviatã e coisa e tal, que é um mal, mas é um mal necessário. Homem, né? Exatamente. Se você não tiver o Estado, você vai ter o Estado de natureza, que aí é pior ainda, não sei o que lá. Mas eu sempre me considerei isso, um minarquista. Eu achava que o Estado tinha que ser pequeno, mas né, tinha que existir, coisa e tal. E foi nessa época que eu comecei a estudar a coisa que eu realmente vi que, olha só, o Estado é um mal e é um mal desnecessário, é um mal que não tem por que existir de fato, né? Bom, mas você acha que ele é um mal desnecessário atualmente ou ele é um mal que é um processo... Vai se tornar desnecessário no futuro com a sociedade mais desenvolvida? Não, eu acho que ele sempre foi desnecessário. Agora existe uma questão que é utilitária aí, né? O Estado ele foi positivo para a sociedade humana... O Estado ele foi positivo para a sociedade humana durante muito tempo, porque justamente ele facilitava você fazer negócio. Você tinha haver um Estado facilitava as pessoas a fazerem negócio. Isso, ou seja, ele ajudava no final das contas. Pagar imposto era uma coisa útil. Foi durante muito tempo. Deixou de ser com a informação descentralizada e distribuída, com o que você tem hoje. A quantidade de informação que você tem disponível, você tem muitos outros mecanismos para substituir o Estado. Ele se tornou desnecessário, totalmente. Ele só não vai embora também, né? Vamos combinar que não dá pra... Porque assim, para o Estado ir embora, o Estado precisa querer ir embora, não precisa? Olha só, isso daí é uma coisa que assim, você não precisa acreditar que o Estado vai embora para ser um libertário anarcocapitalista. Você pode entender que o Estado é uma entidade do mal que está aí e vida que segue, né? Vai fazer o quê, né? Tem um monte de bando de criminosos por aí, tem o PCC, tem o Comando Vermelho, tem um monte de bando de criminosos por aí que não vão embora também e você vive a sua vida. Então o Estado é só mais um dessa turma que está aí te atrapalhando. Só que esse daí te rouba todo dia, não é às vezes. O tempo todo, né? Com uma eficiência muito maior que os outros. É impressionante, né? Mas enfim. É o sócio indesejado, né? Não faz nada e cobra 50%. É o ladrão estacionário, né? O cara fica quietinho lá e você que paga o dinheiro para ele. É impressionante, né? Enfim. Mas não muda o fato de você ser libertário. O Estado está aí, é legítimo, mas a gente não acreditamos nele. Agora, outra coisa eu acredito, sinceramente, que o Estado está com problemas, tá? Justamente porque, como eu falei, como ele se tornou desnecessário, você começa a ter um monte de tecnologias agora que realmente permitem a pessoa viver a vida dela sem interagir com o Estado diretamente. Você tem dinheiro digital, você tem as criptomoedas, tem o Bitcoin, coisa e tal, você tem informação pela internet de tudo quanto é tipo e coisa e tal, de forma que o Estado se torna desnecessário e você consegue contornar ele. Então, ou seja, eu sinceramente acho que o Estado vai cair. Tem até uma teoria interessante, não sei se vocês gostam de economia, o Ronald Coase é um economista muito famoso, sempre estudo em escola de economia esse cara. Eu fiz mestrado na área de produção, então eu fiz muita coisa de economia e no mestrado eu estudei esse cara, né? E é um paper deles que é muito conhecido, é clássico na área, chamado A Firma, em que ele critica o capitalismo nesse paper, tá? Porque a pergunta dele é a seguinte: se o livre mercado é tão bacana, é tão legal, resolve tudo, não precisa de governo, não precisa de nada, então por que tem empresa? Porque pensa bem, uma empresa é uma entidade que ela não precisa se organizar como uma estrutura hierárquica e, no entanto, ela se organiza como uma estrutura hierárquica. Você poderia ter... Por que não precisa? Eu acho que precisa sim. Então, essa é a pergunta dele. Por que precisa? Né? Por que você tem empresas organizadas se o livre mercado é melhor? Se o livre mercado fosse melhor, cada pessoa comprava e vendia
de outras pessoas. Você compraria, por exemplo, vai fazer um show aqui, você contrataria uma pessoa para lá naquele dia, contrataria uma secretária naquele dia para fazer aquele show, acabou. Na vez seguinte, você contrataria outras pessoas. Mas não é livre mercado se a empresa contrata um funcionário? Não, isso daí me parece uma visão assim, com todo respeito a esse cara que escreveu o livro e tudo mais. Ronald Coase. Parece uma visão um pouco simplista, porque, porra, como é que eu vou desenvolver um foguete? Não, mas olha só, a pergunta dele é a seguinte: por que existe? Não, eu concordo contigo. Ele fala isso, existe. Né? Existe empresa. Por que existe? Aí ele chega à conclusão que é por conta do custo de transação. O custo de transação é justamente esse negócio, que para você contratar um funcionário novo, você tem um custo nisso aqui. Você não pode fazer a contratação imediata. Você tem que confiar na pessoa, a pessoa tem que saber do assunto. É verdade. Tem toda uma coisa envolvida ali, né? E aí ele desenvolve essa teoria, ele explica que existem 2 custos em toda empresa: o custo de transação e o custo de administração. E nesses custos, conforme um é maior, o outro é menor, determina o tamanho da empresa. E o fato é, com a informação descentralizada, o custo de transação tende a baixar muito, a cair muito mesmo. De forma que a tendência é você ter empresas cada vez menores, você ter estruturas cada vez mais enxutas, você ter grandes empresas como você já teve no passado, a tendência é que isso tenha cada vez menos. E isso afeta o governo também, porque o governo não deixa de ser uma organização, não deixa de ser uma empresa, né? Então, economicamente tem tudo para o governo sumir nos próximos anos. Se vai acontecer ou não vai acontecer, vamos ver. Mas...